Ok, a todos do canal Filosofia em Ação. Agora nós vamos continuar a nossa conversa com o Luiz Fernando e ele vai falar para nós, no nosso canal, sobre a sua vida. Como que ele chegou a Portugal para estudar, como que ele conseguiu fazer um mestrado, é professor da Unipam de Patos. Então, Luiz, o canal Filosofia em Ação, nesse momento é seu. Eu vou deixar que você conte a sua história para que os nossos alunos e a todos que vão nos assistir possa crescer com a sua história, porque a cada história que nós ouvimos de pessoas lutadoras, batalhadoras pela vida, nos enriquece muito o nosso conhecimento, nos enriquece muito a nossa vida. Então é com você. Bom, Marcelo, mais uma vez, obrigado, né, por essa oportunidade. Agora falar um pouquinho da trajetória, né, na zootecnia. Bom, tudo começou com a minha saída, né, de casa. Eu saí de casa aos 17 anos, né, fui para Janaúba, uma cidade que eu nunca tinha ouvido falar, né, não conhecia ninguém ali, né, e fui com a cara e a coragem, tá, para começar o curso, né? Fui morar numa república com mais 5 pessoas que eu também nunca tinha visto, tá? Mas uma experiência gigantesca, né? Eu falo que viver em república é um amadurecimento aí para a vida em sociedade de forma geral. Pois bem, entrei na zootecnia lá com os meus 17 anos e com o pensamento, eu quero trabalhar com bovino de corte. Eu sou do norte de Minas, né? O que mais tem lá é bovino de corte, né? E muito com aquele pensamento, né? Vou formar, vou voltar para o norte de Minas, vou ajudar, né, o meu pai lá a mexer com os animais. E aí, no primeiro ano da faculdade, foi isso, né? Quando eram trabalhos, né, que eu poderia escolher o tema, aí eu escolhia trabalhar com bovino de corte, tá? Só que, como a maioria das pessoas lá da região também gostavam de trabalhar com bovino de corte, o professor, né, da disciplina, ele dava prioridade para os alunos que tivessem mais para o final do curso, né, quando surgia uma vaga de estágio, né? E aí eu fiquei naquela, tentava trabalhar e não conseguia. Finalizando meu primeiro ano de faculdade, fui aluno da professora de avicultura, ela dava aula de metodologia científica para mim. E aí teve uma oportunidade de trabalhar com um projeto com poedeiros, com aves, né? Nas férias. Aí eu pensei, mas aves, aquele pensamento, né, bem pequeno, que a aves não dá dinheiro. Mal sabia eu, né, que a aves é uma das maiores cadeias produtivas que a gente tem. Mas eu pensei, gente, eu não estou conseguindo nada, não estou fazendo nada no bovino, vamos lá trabalhar com aves. Se não der certo, tchau, obrigado, né? Teve ali a experiência. E fui, né, nesse não estou fazendo nada, nessa brincadeira, estou na avicultura até hoje, tá? E a avicultura, ela foi despertando alguns lados, né, meus. Desde que eu comecei a trabalhar com iniciação científica, aí foi despertando um lado de professor, que eu não imaginava que poderia ser professor um dia. Eu queria só ir para o campo, era isso que eu pensava, né? A minha ideia inicial. Aí comecei a pegar monitorias, né, de disciplinas, tá, para poder melhorar o meu currículo. Fui buscando cada vez mais iniciação científica. A princípio, a iniciação científica não era nem que eu gostava de pesquisa. A princípio, a bolsa de iniciação científica era para ajudar no custeio, né, porque a coisa era pesada para meus pais, então para ter uma renda ali para facilitar, tá? E fui criando esse amor pela pesquisa, né? E hoje eu sou apaixonado com a pesquisa de forma geral, uma pesquisa aplicável, né? Isso que eu acho interessante. E aí foi isso, né? Ao longo do tempo, fui despertando esse lado aí, professor, quando estava como monitor. Aí eu pensei, já que eu quero ser professor, eu tenho que preparar o meu currículo para tentar o mestrado. E foi nessa, né? Aí eu comecei na representação estudantil, né? Então fui presidente, vice-presidente, secretário do Centro Acadêmico de Zootecnia, fui representante discente tanto no colegiado do curso, no departamento, no conselho, né, da faculdade, fui membro da empresa Júnior para trazer um pouco, né, do campo aí, tá? E mesmo
voltando, né, gostando ali da avicultura, né, já coloquei em mente até então que era isso que eu queria trabalhar, que eu gostaria de lecionar, que eu gostaria de pesquisar. Eu nunca fechei os olhos, então eu fui monitor de laticínios, eu fui monitor de topografia, eu fiz estágio com equino, fiz estágio com bovino, para ver se era aquilo mesmo, né, que eu queria. E outra, né, quando eu chegasse no mercado de trabalho, né, que eu tivesse uma noção, eu não sabia o que ia de fato absorver, né, me absorver aí no profissionalmente falando, tá? Quando eu estava no penúltimo ano do curso, eu tive a oportunidade de ir num congresso da zootecnia, lá em Salvador, e eu sempre tive muita vontade de ir para fora do país, tá? Mas eu não tinha condição, né? E não tinha oportunidade até então. E engraçado que 2 meses antes desse congresso, eu tinha ido na sala da coordenadora e perguntado se não tinha convênio com a Faculdade de Portugal, que eu gostaria muito de ir para Portugal. E ficou nisso, tá? Quando eu chego lá no congresso, que eu vou assistir uma palestra, só tinha o título da palestra e tinha quem era o palestrante, e era uma palestra de suínos, de manejo de dejetos suínos. Aí eu vou assistir. Quando eu chego lá, era o coordenador do curso de Engenharia Zootécnica de Portugal, que lá em Portugal o curso é chamado de Engenharia Zootécnica. Aí eu virei para o meu colega e falei, se você vê eu levantando e saindo aqui, não se preocupe, eu vou conversar com esse palestrante quando a palestra dele terminar. E aí fui atrás dele, ele me deu o cartão pessoal, pediu para eu enviar o currículo, né, para ele, e assim foi feito, enviei o currículo para ele e consegui a vaga de intercâmbio, né, lá em Portugal, na UTAD, né, lá em Vila Real. E lá eu fiquei um semestre, realizei meu estágio obrigatório, né? O meu estágio obrigatório na área de avicultura, suinocultura e piscicultura, tá? Retornei ao Brasil, defendi, né, o meu TCC, o trabalho de conclusão de curso, e logo tentei o mestrado na mesma instituição para trabalhar com avicultura, tá? Formei em 2011, em dezembro de 2011. Em março de 2012, iniciei o mestrado na mesma instituição, com a mesma orientadora, tá? E sempre atento, agora eu quero, né, ser professor, então vamos correr atrás. Quando foi meados de março, eu tinha menos de um mês de mestrado, apareceu um processo seletivo para professor temporário no Instituto Federal do Norte de Minas, tá? Para disciplina de zootecnia geral, avicultura, suinocultura, introdução à zootecnia. Aí eu conversei com minha orientadora, né, tudo, vou lá tentar. Só que nisso, eram 660 quilômetros de distância de onde eu fazia o mestrado. Almenara, Janaúba, né, era 660 quilômetros de distância. Só que eu fui achando que eu não ia passar, né? Falei, eu vou pela experiência para ir preparando para concurso. Quando eu cheguei, né, fiz a seleção, que era para dar uma aula, né? E aí, quando terminou a aula, os alunos pediram para a banca para me escolher, né? Aí, isso para mim foi uma resposta muito bacana. E eu falo que tem um pouco do destino e o que é da gente é nosso, né, mesmo? Quando sorteou o tema, sorteou a aula, era para falar sobre o manejo geral da avicultura. E de todos os candidatos, o único que tinha trabalhado com a avicultura a graduação inteira tinha sido eu. Então, talvez isso me ajudou a ficar um pouco mais tranquilo e os alunos perceberam essa tranquilidade. Aí, acabei passando. Aí, eu fiquei, e agora? Vou ou não vou? Abandonar o mestrado ou não vou abandonar? Aí, decidi conciliar, né? E aí, ia toda semana. Toda semana, eu tinha aula do mestrado segunda e terça, quarta, quinta e sexta, eu dava aula lá em Almenara, né? Então, na mesma semana, eu ficava dos dois lados aí, né? Uma semana, metade da semana como professor, outra metade ali como aluno. Isso foi me dando uma maturidade, tanto quanto professor, entender mais o lado do aluno, e quanto aluno, entender mais o lado do professor, né? Tive a oportunidade lá de ser coordenador do curso técnico em zootecnia, tá? E bem, né, finalizei o meu mestrado, encerrou o meu contrato, que era temporário, tá? E aí eu me cadastrei, né, como instrutor, me credenciei como instrutor do Senar Minas.
e eu acho que foi uma grande escola que eu tive aí profissional. Então, eu entrei em 2014, né, no Senar para ministrar cursos de avicultura e de minhocultura, e fiquei de 2014 até 2016, né, exclusivamente aí pelo Senar. Cada semana, né, uma comunidade diferente, uma realidade diferente, né? Entender que a produção animal não existe receita de bolo, que cada situação é uma situação, né? Passando perrengues também na estrada, né? Não tinha carteira, então dependia ali de transporte público, de carona, né? E às vezes tinha que dormir em comunidade rural, né? Que não tinha estrutura mesmo. Já fiquei em assentamento, né? Que não tinha energia elétrica, não tinha água encanada, né? Sinal de telefone, então, nada, né? E ficava ali uma semana. Mas isso tudo foi, né? Somando e me ajudou a amadurecendo profissionalmente. Quando chegou 2016, né, início de 2016, eu tive a oportunidade de ingressar ao corpo docente do curso de Engenharia de Alimentos da FUNORTE, né, lá de Montes Claros. Aí eu ministrei a disciplina de Tecnologia de Ovos e Mel. Tá? No meio de 2016, surgiu uma vaga como professor substituto, né, de uma licença maternidade, no Unipan, né, no Centro Universitário de Patos de Minas, né, lá em Patos, para as disciplinas de avicultura e bioclimatologia, né, bem-estar animal, que eu tinha trabalhado também na graduação com isso. Um dos meus projetos de pesquisa que eu fui bolsista era com bioclimatologia e bem-estar animal. Eu tinha participado de uma banca de TCC, né, no ano anterior, lá em Patos de Minas, e acabei ficando sabendo da vaga. Tentei, né, tentei o processo, passei, fui contratado para ficar 6 meses. Quando finalizou o meu contrato, a professora retornou, aí houve a possibilidade, né, de continuar na instituição, só que com uma disciplina apenas. Aí eu fui, até então estava tentando conciliar essa loucura, né, as faculdades com o Senar. E aí no início de 2017 eu continuei com uma disciplina. Quando foi no meio de 2017, o antigo coordenador, ele passou no concurso lá no Pará, né, na região dele, tá? E ele teve que ir embora e eu acabei sendo convidado para assumir a coordenação do curso. Um grande desafio, né? Na época, 26 anos, né? Um ano de casa, né? Mas como tudo na vida, né? Foi cheio de desafio. Vamos lá, vamos embora, né? Vamos crescer com isso. E aí, comecei então em agosto de 2017, estou até hoje na coordenação. Em setembro de 2017, eu recebi o convite da Associação Brasileira de Zootecnistas para ser o diretor estadual da associação, né? Então representar a zootecnia em Minas, e eu fiquei até no ano passado, né? Até maio do ano passado, tá? Como diretor estadual. Desde 2018, eu sou o presidente do Fórum de Coordenadores, né, de curso de zootecnia. O mandato está encerrando agora, era para ter tido a eleição agora, que é presencial, né, em agosto, tá? Devido à pandemia, a gente vai ter que realizar uma nova eleição aí online. Estamos trabalhando aí no edital, né, mas meu mandato já está findando, tá? E lá no Unipan também eu faço parte, né, do corpo docente de 2 pós-graduações, né? Uma pós-graduação em gestão da produção de aves e suínos e uma outra pós-graduação em gestão da produção de bovinos de corte e leite, tá? E agora engatinhando aí, cursando algumas disciplinas do doutorado, que não pode parar, né, Marcelo? Não pode, com certeza. Ô, Luiz, eu como professor, você professor, e eu vejo o seguinte, eu falo para os meus alunos, vencedor, vencer mais dor, não tem como chegar a algum lugar sem batalhar, sem lutar pelos seus objetivos, né? E eu pedi que você contasse a sua história porque já tinha ouvido falar e sabia que era uma história muito bacana, muito bonita e que serve de exemplo para todos os nossos jovens, para os nossos alunos.
Muito obrigado, Luiz, por você colaborar conosco. Que continue, que o doutorado venha e que venha novas vitórias, né? E que esse professor zootecnista aí possa almejar ainda voos muito altos aí na sua trajetória. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo, pela oportunidade, né? E é isso aí, né? Não tem vitória, né, sem luta. E aí as pessoas viram e falam, ah, foi sorte, né? Mas não vê a sua trajetória, né? Não vê o que você fez. Então, gente, não desista, não acomodem, né? Ah, chegou no ponto que era o que vocês buscavam hoje, né? Busquem um ponto mais alto, né? Sempre busquem crescer aí, que vale a pena, né? A cada degrau que a gente vai subindo, a gente olha para trás e fala, gente, eu consegui passar por isso tudo, né? E dá força para a gente crescer mais ainda. Tem um detalhe também que eu gosto de falar: não mire no rodapé, né? Mire para o alto, busque as coisas do alto, mire para distâncias longas, porque a vitória vai vir. Então, um grande abraço, Luiz, muito obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. E que tenhamos mais oportunidades. Muito obrigado. Obrigado. Até mais, pessoal.